Este vídeo é parte de uma série dedicada para se obter a fotometria de um campo observado com o Slow Digital Sky Survey. No entanto, é aplicável para qualquer outro tipo de imageamento fotométrico, ou seja, sobre o qual podemos contabilizar fótons. É atribuído a Hipparcos o primeiro sistema para quantificar o brilho das estrelas. Este se baseava na sequência de aparecimento das estrelas logo após o pôr do Sol. As primeiras estrelas que surgem no céu recebiam o nome de estrelas de primeira magnitude, depois os objetos de segunda magnitude, e assim por diante até os objetos de sexta magnitude, que correspondiam ao limite de detecção da luz do olho humano normal. Foi apenas posteriormente que Ernst Weber e Gustav Fechner descobriram uma lei psicofísica que estabelece que a sensibilização de qualquer dos sentidos é proporcional ao logaritmo da intensidade do estímulo. Assim, de forma análoga ao som, a diferença de 5 magnitudes detectada por Hipparcos corresponde a um fator 100 na intensidade, ou, em outras palavras, a cada magnitude corresponde um fator 2,5 na intensidade. Isso fornece a famosa expressão para a determinação da magnitude relativa em função da razão dos fluxos. Conhecida a magnitude e o fluxo de uma estrela padrão tomada como referência em um telescópio, é possível obter a magnitude de qualquer objeto em qualquer telescópio. No entanto, a quantidade de luz proveniente de um objeto pode ser alterada por sobreposição de diversos fenômenos que podem aumentar ou diminuir o fluxo observado na direção da estrela. Exemplos disso são a luz proveniente do próprio céu, seja por reflexão da luz da cidade ou de um objeto próximo, pela emissão própria do céu, pela absorção, seja da atmosfera ou de nuvens, pela obstrução, em razão de obstáculos, pela interposição de objetos que obscurecem ou emitem luz, etc. Assim, chamamos a luz proveniente de um objeto de interesse de sinal, e toda a luz que provém de outras fontes de ruído. Apresentaremos aqui um procedimento simplificado utilizando uma planilha eletrônica e o software DS9 para quantificar tanto o sinal quanto o ruído de uma estrela. Utilizaremos isso para determinar a magnitude aproximada deste objeto. Para isso, escolhemos uma imagem do céu observada com Slow Digital Sky Survey no filtro R, propositalmente selecionada por possuir diversos objetos nos quais exploraremos o conceito de fotometria. Particularmente, aqui falaremos sobre a ideia de sinal e ruído para identificar os limites de fluxo luminoso para a detectabilidade de um objeto celeste. O primeiro passo, com o DS9 aberto, consiste em acessar o menu File Open e abrir o arquivo correspondente. Isto abre um campo que aparentemente se observa muito pouco, com umas poucas estrelas. Com o ponteiro do mouse, podemos ver na barra de informações dados sobre a imagem aberta, mais especificamente a grandeza velo ou valor, posição que aponta o ponteiro do mouse. No detalhe de uma estrela, é possível notar que este valor está associado à quantidade de luz que vem de sua direção. Na imagem, a cada pixel é associado uma tonalidade de escala de cores, em nosso caso, tons de cinza, que refletem a quantidade de luz que vem de cada direção mostrada pelos pixels. A imagem como um todo segue esta escala, que atribui linearmente tons de cinza conforme a quantidade de luz recebida de uma direção, de modo que objetos muito brilhantes acabam dominando os tons claros, restando apenas os tons escuros para os demais objetos. Esta correspondência entre tons de cinza e cor associada pode ser mudada pressionando-se o botão direito do mouse enquanto se arrasta o ponteiro, o que permite enfatizar outros objetos na imagem. Gerar uma correspondência entre as tonalidades em uma escala e os valores na imagem pode simplificar o processo de visualizar as imagens sem alterar as informações físicas que provêm delas, como o fluxo luminoso. Um procedimento que se beneficia disto é, em nosso exemplo, que podemos acessar o menu Scale do DS9 e nos botões que abrem escolher uma opção para redistribuir as tonalidades entre os valores associados à quantidade de luz medida. Uma das opções é a escala logarítmica. Esta função tem a propriedade de aproximar visualmente grandes variações e acaba destacando valores que decaem exponencialmente, como a do disco da galáxia M51, aqui realçada ao utilizarmos a propriedade de pressionar e arrastar o botão direito novamente. Neste trabalho, nos concentraremos nesta estrela. Clicando com o botão do meio do mouse, centralizamos o objeto, e girando o mesmo botão fazemos um zoom na imagem.
No DS9, podemos sobrepor à imagem objetos que não alteram as propriedades físicas dela, como por exemplo um círculo na identificação. Nas versões mais recentes do DS9, esse é o tipo de região padrão. Ela pode ser inserida acessando-se o botão Edit Region e então clicando-se na posição onde se deseja inserir o objeto. Clicando-se duas vezes sobre o círculo, não apenas o objeto é selecionado, mas uma janela com suas propriedades geométricas pode ser acessada. Atribuiremos no campo Text o nome alvo e aplicaremos a alteração. Outras propriedades podem ser alteradas nos respectivos campos ou no próprio objeto, como por exemplo, pressionando-se o botão esquerdo do mouse sobre as arestas de seleção e arrastando o ponteiro para modificar o tamanho do objeto, ou pressionando-se o mesmo botão no meio do objeto para selecioná-lo e arrastá-lo. Note que o objeto aparenta conter o fluxo que provém da estrela selecionada. No entanto, alterando a escala de cores com o botão direito do mouse e, portanto, alterando o contraste, é possível notar que parte do fluxo que poderíamos atribuir à estrela não está dentro da abertura ou área interna da região circular. Isto é um elemento importante para compreender a ideia de sinal. Para ilustrar isto, utilizaremos outro tipo de região chamada Projection, que pode ser acessada por meio do menu Region, Shape e Projection. Esta ferramenta permite traçar linhas retas e verificar graficamente o fluxo em cada pixel sobre o qual ela passa. Em nosso caso, fazemos isso em uma direção que sobrepõe o fluxo proveniente da estrela. O gráfico gerado tem um formato de pico. Propriedades desta região podem ser acessadas clicando-se duas vezes sobre o objeto. Nela, podemos, por exemplo, mudar o objeto para deixá-lo retificado na horizontal. Como as coordenadas estão em coordenadas celestes, podemos simplificar a apresentação dos números mudando as coordenadas de celestes para pixels, acessando-se o menu FK5 e escolhendo a opção Image. Assim, copiamos a coordenada vertical y do primeiro ponto para o segundo ponto e aplicamos a modificação. Também podemos modificar o objeto na própria imagem, alterando sua posição com o ponteiro do mouse ou utilizando as setas do teclado para centralizar melhor o objeto ao centro da estrela. Destacamos duas coisas. O perfil do pico nem de longe é linear. Ele decai rapidamente das partes centrais do objeto, se fundindo suavemente nas regiões externas com uma assíntota onde se encontra o fluxo proveniente do céu, que parece ser zero. No entanto, utilizando a mesma ideia da função logarítmica para a escala de cores, podemos fazer com que os valores no eixo y do gráfico sejam apresentados em escala logarítmica, acessando-se no gráfico o menu Graph, Axis e Log, embaixo de Y-Grid. Esta curva ilustra um dos conceitos mais importantes em física e astronomia no que se refere à detecção de um fenômeno, o quanto o sinal se distingue do ruído. Note que a curva que representa o fluxo proveniente do objeto, ou seja, o sinal, a partir de um certo valor, fica imerso na variação do fluxo associado ao céu. No entanto, uma grande fração do pico se encontra acima da variação do nível do ruído. Esta é a razão pela qual objetos mais brilhantes como a Lua, ou até mesmo Vênus e Júpiter podem ser vistos durante o dia. Isto permite também explicar por que as estrelas não são observadas durante o dia em condições normais. O nível de ruído e sua variação se torna maior do que o sinal proveniente das estrelas. Podemos fazer uma analogia para explicar a situação se imaginarmos que isto é equivalente à diminuição do sinal da fonte, que podemos simular deslocando verticalmente a linha da região projection, como se o gráfico estivesse mostrando ou uma estrela com sinal mais fraco ou um ruído de céu maior. Note que conforme deslocamos a região, notamos o sinal gradativamente ficando com o mesmo nível que a variação do ruído do fluxo luminoso do céu, até o ponto que não é possível distinguir o fluxo proveniente da estrela. No caso de nossa imagem, isto é uma consequência do número de fotos provenientes da estrela na direção onde se encontra a região projection se tornar insignificante. No caso da estrela no céu durante o dia, seu fluxo existe, mas é muito menor que a variação do fluxo do céu, tornando o ruído mais significativo do que o sinal, não possibilitando contraste para o reconhecimento do objeto. Para facilitar a leitura do nível do ruído do céu no gráfico, podemos transformar seu eixo vertical em linear acessando o menu Graph, Axis e desabilitando o log abaixo de Y-Grid. Com isso, a variação do fluxo do céu para cada pixel na região pode ser lido mais diretamente no gráfico. Para registrar como este ruído varia, é necessário utilizar estatísticas para determinar o nível de ruído em cada pixel onde se encontra o sinal proveniente desta estrela e assim criar limites para integrar o fluxo exclusivamente dela.
Podemos salvar esse nível de ruído apresentado no gráfico acessando o menu File Save Data. Isso abre uma caixa de diálogo, onde podemos mudar o nome do arquivo para ruído, que estará em formato .dat e poderemos importar numa etapa posterior. Isso será útil para definir o limite de detectabilidade para a determinação da fotometria de um objeto.